Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje terça-feira, dia 12 de setembro, 23ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iluminar o seu dia com a palavra que nós meditaremos agora. Palavra essa que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, Jesus hoje, nesse Evangelho de São Lucas, Jesus hoje escolhe os 12, aqueles que seriam os depositários de todo o seu ensinamento, aqueles que seriam os chefes do seu povo, aqueles que representavam as 12 tribos de Israel e os que dariam perpetuação à sua mensagem. Dentre eles, Pedro, como chefe da igreja, ao qual o Senhor inclusive muda o nome. E nós podemos nos recordar que na Sagrada Escritura, o mudar o nome significa o estar recebendo uma nova missão. Abrão se tornou Abraão e assim por diante. Vejam, Simão torna-se Pedro, Cefas, pedra, sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Mas antes de escolher os 12, Jesus fez algo muito importante, que todos nós devemos fazer antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra, antes de qualquer ação. Jesus subiu a montanha para rezar. Colocou-se em oração. Quantas vezes eu e você metemos os pés pelas mãos porque não rezamos? Porque não colocamos no coração de Deus aquilo que desejamos fazer, para sabermos se aquilo é ou não vontade de Deus. A oração tem a resposta para todas as nossas perguntas. A oração é a chave que abre a porta do coração de Deus. Quando nós rezamos, quando nós damos a Deus essa oportunidade de falar ao nosso coração e alma, todas as decisões e os passos que damos são certeiros. Mesmo que muitas vezes tudo isso venha acompanhado de sofrimento, venha acompanhado de cruz, quando estamos em oração, passamos por tudo isso com tranquilidade e paz. Por quê? Porque o Senhor vai à nossa frente. Qual coluna de nuvem, coluna de fogo que guiou o povo no deserto? Quando rezamos, é o Senhor que vai adiante de nós. Ele com os seus anjos vai abrindo os caminhos, preparando tudo. O Senhor vai nos dando essa graça. E veja, Jesus foi à montanha, Jesus rezou, escolheu os seus, desceu com eles, estava num lugar plano, já estavam eles revestidos desse chamado a serem pais da comunidade, e ali uma grande multidão que veio ver, ouvir Jesus e ser curada por ele. O próprio Jesus, no outro trecho do Evangelho, diz aos discípulos que eles fariam coisas maiores do que ele. E quando nós tomamos a leitura da vida desses grandes homens e mulheres, os discípulos do Senhor, os santos e santas, mas sobretudo aqueles 12 que o Senhor escolheu, quantos milagres eles não realizaram em nome de Jesus. E por quê? Porque foram revestidos desse ministério e, mais que revestidos, eles acreditaram nesse ministério, nesse chamado. Ora, por que será que eu e você muitas vezes não realizamos grandes coisas em nome do Senhor?
Porque muitas vezes nos falta a fé. A fé em aceitar e tomar posse do chamado que Deus nos fez, do ministério que Ele nos confiou. Quantos são os sacerdotes que não acreditam no poder do seu ministério? Quantos são os sacerdotes que se tornaram funcionários de Deus? E nós não somos funcionários de Deus, nós somos ministros da graça de Deus. Ora, no trecho do Evangelho, o próprio demônio reconhece, Jesus reconhece a sua divindade, o seu ministério. O demônio acredita no chamado que Deus nos faz, o demônio acredita na nossa vocação. Por que será que o demônio tenta impedir de todos os modos que os filhos de Deus assumam de fato o seu batismo? Porque ele sabe que um homem e uma mulher batizados, que reconhecem o ministério recebido do alto, que se permitem ser instrumentos nas mãos de Deus, são uma ameaça para o reino de Satanás. E é por isso que ele tenta nos envolver de todos os modos para que nós sejamos, de fato, afastados da graça de Deus. Por que os santos e santas sofriam tantos ataques do demônio? Porque ele sabia que pela santidade de vida e a obediência ao chamado que esses homens e mulheres tinham, esses homens poderiam destruir os seus planos malignos. E de fato destruíram. É por isso, irmãos e irmãs caríssimos, que nós precisamos estar sempre em oração, para discernirmos o que Deus quer de nós e, entendendo o que o Senhor quer de nós, tomarmos posse desse chamado e ministério. Se assim o fizermos, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Nada nem ninguém nos impedirá de anunciarmos Cristo. Nada nem ninguém vai poder barrar em nós e através de nós o poder de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.